Olá, meus amores da 31. Então, hoje em português, nós vamos usar o livro didático nas páginas 30, 31, 32 e 33, tá? Na página 30, tá falando para nós sobre uma carta do leitor, tá? Então, uma carta que um leitor mandou para um jornal ou para uma revista, tá? Então, aqui diz assim, ó. A participação do leitor em jornais e revistas e dos ouvintes em emissoras de rádio é de grande importância para o veículo de comunicação saber se está agradando ou não o público. Então, é uma forma, né, dos meios de comunicação saber se as pessoas estão gostando do que está acontecendo ou não, tá? Então, diz assim, leia o texto a seguir. Filmes. São Paulo, sábado, 1º de outubro de 2005. Gostei da reportagem que vocês publicaram em julho, sempre em cartaz, sobre os filmes que as crianças não enjoam de assistir. Estou muito contente por vocês publicarem essas matérias interessantes. Os quadrinhos estão cada dia mais legais. Quero que continuem assim, no jornal divertido. Eu também acho o H hiper fofo. MSS, né, que seria o nome da pessoa que escreveu, só que tá só com as iniciais, tá? 9 anos de São Paulo. E aí aqui embaixo diz, ó, o MSS Filmes, Folha de São Paulo, 1º de outubro. Folhinha, página F2, tá? Então, aqui, ó, é quando e onde foi publicada essa carta do leitor, tá certo? Bom, depois aqui diz assim, converse com os colegas e professores sobre as questões a seguir. Então, vamos fazer, tá? Que recursos tecnológicos as pessoas usam para se comunicar nos dias de hoje? Então, como é que é a forma, o que a gente usa para conversar entre a gente, pra gente ter contato. Agora mesmo, mais do que nunca, a gente precisa usar esses meios de comunicação para se ver, para conversar, para saber como estamos. Quais são os meios que a gente utiliza para isso, tá? Você costuma expressar a sua opinião sobre o que lê? Então, vocês costumam fazer coisas assim, de dizer se vocês gostaram ou não do que leram? Tá? Depois, você já escreveu uma carta para algum jornal ou alguma revista que costuma ler? Então, essa aqui é pessoal, né? Cada um vai responder se já escreveu ou não uma carta, tá? Depois, 3. Onde a carta foi publicada? Então, qual é o local que esta carta deste leitor foi publicada? Tá certo? Depois, quem é o remetente da carta? Ou seja, quem escreveu a carta? Então, quem é que escreveu esta carta, tá? Depois, qual é o assunto da sessão em que a leitora deixou seu comentário? Então, qual é o nome da sessão, tá? Ó, então, aqui, ó, mostra pra gente a sessão, tá certo? Aqui é o nome da pessoa, o local onde foi publicado, a data, a sessão, certo? Bom, depois página 31. A leitora expressou sua opinião na carta que escreveu ao jornal, sim ou não? Então, vocês vão marcar com X a resposta certa, tá? Aqui do lado diz assim, a coluna Carta ao Leitor em jornais e revistas é um espaço reservado para a população da opinião, para a publicação da opinião dos leitores. É uma maneira de o leitor fazer perguntas, expressar suas opiniões, gerar debates, elogiar, fazer sugestões e até críticas do fato noticiado. Então, é uma forma da pessoa que está lendo o jornal ou a revista se expressar, dizer se gostou ou não, tá? Esse gênero textual é tão importante que pode servir como fonte para um novo texto, o qual pode esclarecer pontos
levantados por eles. Então, a partir dessas perguntas, dessas críticas, dessas opiniões do leitor, pode ser feito um outro texto explicando e arrumando o anterior, tá? Dicas para escrever uma carta do leitor. Especifique o assunto e seja breve, né? Então, tem que ser uma coisa que explique o que vocês querem dizer, mas que não seja muito grande, tá? Pense no objetivo da carta. Então, o que vocês querem fazer com essa carta? Dar uma opinião, sugerir alguma coisa, debater, refletir o que vocês querem dizer na carta, tá? Escreva com muita atenção e revise seu texto, pois a carta poderá ser lida por muitas pessoas. Então, a gente tem que escrever um texto bem bonito, com nenhum erro, tá? Lembre-se de colocar suas informações, nome, idade, cidade, tá certo? Bom, então aqui, ó, continua assim, ó. A opinião da leitora era uma crítica ou um elogio, tá? Então, vocês vão... Desculpa, gente. Voltar ali na cartinha e vamos ver se ela tá criticando, se ela tá falando mal ou se tá elogiando, falando bem, tá? Depois, relate com suas palavras o comentário feito pela leitora. Então, aqui vocês vão explicar o que a leitora disse nessa cartinha, tá? Depois, aqui embaixo, fala dos pronomes. Então, diz assim, leia o trecho a seguir. Estou muito contente que publicaram essas matérias interessantes, que vocês publicarem essas matérias interessantes. Os quadrinhos estão cada dia mais legais, quero que continuem assim. Divertido, eu também acho o H super fofo. E aí pede pra gente sublinhar os verbos, tá? Lembrem que verbos são ações, tá certo? Lembrem disso na hora de marcar, sublinhar as palavras. Depois, quem acha o H super fofo? A autora da carta ou as pessoas que escreveram a carta? Tá? Então, aqui, vocês vão marcar com X a resposta certa. Ok? Depois, no texto, como a autora se refere a si mesma? Criança de 9 anos ou eu? Qual que ela usa? Tá? Ela usa criança de 9 anos, ela usa eu. Aí, vocês vão marcar com X a resposta certa, ok? Bom, agora vamos lá para a página 32. Só um pouquinho que a tia vai esconder aqui as respostas. Só um minuto. Pronto. Bom, então aqui diz assim, ó. Como a autora da carta se refere às pessoas que publicam as matérias interessantes? Então, a leitora escreve Folha de São Paulo ou ela escreve vocês? Tá? Então, vocês vão marcar com X a resposta certa. E diz assim, os quadrinhos estão cada dia mais interessantes. Assinale a palavra que pode substituir os quadrinhos. Então, a gente pode colocar eles estão cada dia mais interessante ou elas estão cada dia mais interessante. Como é que vocês acham? São os quadrinhos. Então, vocês vão marcar com X a resposta certa, tá? Bom, aqui, ó, tá explicando pra nós o que são pronomes. Então, diz assim, ó. Em situações de comunicação, há duas ou mais pessoas envolvidas. Para definir a posição de cada uma, usamos pronomes. Veja, eu, quem fala, pessoa no singular, tá? Lembrem que singular e de singular e plural. Plural é quando há mais de uma coisa e singular é quando há apenas uma, tá? Tu ou você, com quem se fala, tá? Segunda pessoa do singular. Então, se eu estou falando com mais uma pessoa, eu falo tu ou você, tá certo? Ele ou ela, de quem se fala. Então, por exemplo,
Eu e a Maria Luísa estamos conversando. Então, eu e tu, Maria, tá? Estamos conversando. Aí nós estamos falando sobre o João Pedro. O João Pedro é o ele, tá bom? Nós, quem fala. Então, quando entra a Evelyn e a Yasmin, por exemplo, na conversa, nós somos nós, tá? 4 pessoas já fica nós. Vocês é com quem se fala. Então, por exemplo, a tia está explicando as coisas para vocês, para todos vocês que estão assistindo, tá? Então, eu, na primeira pessoa do singular, porque sou só uma, estou falando para vocês, meus lindos alunos, que são vários, tá? E eles ou elas de quem se fala na terceira pessoa do plural. Então, quando eu estou falando para vocês sobre outras coisas, ou pessoas principalmente, tá? Que são elas, tá bem? E aí aqui, ó, tá mostrando para nós um desenho explicando eu, tu ou você, a menina apontando para ele, ó. Eles, ó, o rapaz apontando aqui, eles. Aqui, vós ou vocês, ó, apontando para cá pro grupo. Ela, ele apontando para ela apontando para ele. E aqui nós, todos juntos, ok? Bom, aqui na página 33 agora diz assim: leia a tirinha a seguir. Amanhã nós vamos discutir acontecimentos atuais na escola. Cada um de nós tem que encontrar um artigo no jornal, ler para a classe e explicar. Que artigo você escolheu? Este aqui. Alienígena espacial casa-se com um clone de Elvis com 2 cabeças. Realmente não sobra muito para explicar, tá? Então, aqui é uma tirinha do Calvin e do Haroldo, tá? Aqui tem onde foi encontrada essa tirinha. Então, aqui. O Calvin é o menino, tá certo? E o Haroldo é o tigrinho do menino, tá? Para quem não conhece essa tirinha. E aí diz assim, ó. O que Calvin está procurando no jornal? Então, o que o Calvin está procurando aí no jornal? Tá certo? Aí vocês vão explicar. O artigo escolhido por Calvin é um tema da atualidade, por quê? Então, aqui vocês vão dizer se é um tema atual ou não e por que vocês acham que é ou por que vocês acham que não é atual, tá certo? Você costuma ler artigos em jornais ou revistas? Por quê? Então, aqui é a resposta de vocês. Se vocês costumam ler, aí se sim, porque sim, se não, por que não, tá? Tem que explicar o porquê de vocês lerem ou de vocês não lerem. Que tipo de notícia mais chama a sua atenção? Então, que tipo de notícias vocês gostam mais de ler, de ver, tá certo? E aqui embaixo diz assim, ó. Escreva um breve parágrafo sobre uma notícia que tenha chamado sua atenção. Então, aqui vocês vão explicar, contar pra gente alguma notícia que vocês leram e chamou a atenção de vocês, tá bem? Depois que vocês terminarem essa atividade, vocês peçam pro pai e pra mãe tirar foto e mandar pra tia por e-mail, tá? Qualquer dúvida é só mandar por e-mail que a tia responde, tá bem? Então, em português era isso. Beijinho, até a próxima aula.